Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, estatísticas dos times da Loteca para que você possa fazer seus palpites. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. Este vídeo dá muito trabalho para ficar pronto, entre pesquisa, gravação e edição. Se você quer que continuemos com esse tipo de vídeo, se inscreva no canal, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. Hoje vamos narrar as estatísticas de maneira mais resumida para o vídeo não ficar muito longo. E agora bora lá para as estatísticas dos times da Loteca concurso 1100. Primeiro jogo São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Paulista. O São Paulo está em sexto colocado no Campeonato Paulista, com 15 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante está em quarto lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em sexto lugar no Campeonato Paulista. Já o Palmeiras está em segundo colocado no Campeonato Paulista, com 21 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Como mandante está em primeiro lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em quarto lugar no Campeonato Paulista. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do São Paulo, 3 empates e 6 vitórias do Palmeiras. Segundo jogo Juventude e Internacional pelo Campeonato Gaúcho. O Juventude está em quarto colocado no Campeonato Gaúcho, com 15 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante está em terceiro lugar no Campeonato Gaúcho. Como visitante está em sexto lugar no Campeonato Gaúcho. Já o Internacional está em primeiro colocado no Campeonato Gaúcho, com 25 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Como mandante está em primeiro lugar no Campeonato Gaúcho. Como visitante está em primeiro lugar no Campeonato Gaúcho. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Juventude, 3 empates e 8 vitórias do Internacional. Terceiro jogo Novo Hamburgo e Caxias pelo Campeonato Gaúcho. O Novo Hamburgo está em nono colocado no Campeonato Gaúcho, com 9 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante está em sétimo lugar no Campeonato Gaúcho. Como visitante está em 11º lugar no Campeonato Gaúcho. Já o Caxias está em sexto colocado no Campeonato Gaúcho, com 13 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante está em quinto lugar no Campeonato Gaúcho. Como visitante está em nono lugar no Campeonato Gaúcho. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Novo Hamburgo, 3 empates e 6 vitórias do Caxias. Quarto jogo Tombense e América Mineiro pelo Campeonato Mineiro. O Tombense está em segundo colocado no Campeonato Mineiro, com 15 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Como mandante está em primeiro lugar no Campeonato Mineiro. Como visitante está em segundo lugar no Campeonato Mineiro. Já o América Mineiro está em primeiro colocado no Campeonato Mineiro, com 15 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Como mandante está em primeiro lugar no Campeonato Mineiro. Como visitante está em primeiro lugar no Campeonato Mineiro. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Tombense, 4 empates e 5 vitórias do América Mineiro. Quinto jogo Brusque e Marcílio Dias pelo Campeonato Catarinense. O Brusque está em sétimo colocado no Campeonato Catarinense, com 14 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante está em 11º lugar no Campeonato Catarinense. Como visitante está em primeiro lugar no Campeonato Catarinense. Já o Marcílio Dias está em segundo colocado no Campeonato Catarinense, com 20 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante está em primeiro lugar no Campeonato Catarinense. Como visitante está em sexto lugar no Campeonato Catarinense. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Brusque, 4 empates e 1 vitória do Marcílio Dias.
Sexto jogo, Criciúma e Chapecoense pelo Campeonato Catarinense. O Criciúma está em primeiro colocado no Campeonato Catarinense, com 22 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como mandante está em segundo lugar no Campeonato Catarinense. Como visitante está em segundo lugar no Campeonato Catarinense. Já o Chapecoense está em nono colocado no Campeonato Catarinense, com 11 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante está em sexto lugar no Campeonato Catarinense. Como visitante está em nono lugar no Campeonato Catarinense. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Criciúma, 4 empates e 9 vitórias do Chapecoense. Sétimo jogo, Portuguesa Desportiva e Mirassol pelo Campeonato Paulista. A Portuguesa Desportiva está em 13º colocado no Campeonato Paulista, com 7 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Como mandante está em 14º lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em 13º lugar no Campeonato Paulista. Já o Mirassol está em 10º colocado no Campeonato Paulista, com 14 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Como mandante está em 8º lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em 8º lugar no Campeonato Paulista. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias da Portuguesa Desportiva, nenhum empate e 3 vitórias do Mirassol. Oitavo jogo, Fluminense e Botafogo pelo Campeonato Carioca. O Fluminense está em segundo colocado no Campeonato Carioca, com 21 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Como mandante está em segundo lugar no Campeonato Carioca. Como visitante está em terceiro lugar no Campeonato Carioca. Já o Botafogo está em quinto colocado no Campeonato Carioca, com 17 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Como mandante está em quinto lugar no Campeonato Carioca. Como visitante está em quinto lugar no Campeonato Carioca. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Fluminense, 4 empates e 4 vitórias do Botafogo. Nono jogo, São Bernardo e Água Santa pelo Campeonato Paulista. O São Bernardo está em sétimo colocado no Campeonato Paulista, com 15 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Como mandante está em terceiro lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em 14º lugar no Campeonato Paulista. Já o Água Santa está em nono colocado no Campeonato Paulista, com 14 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Como mandante está em sétimo lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em 10º lugar no Campeonato Paulista. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do São Bernardo, 2 empates e uma vitória do Água Santa. Décimo jogo, Ponte Preta e Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista. O Ponte Preta está em quinto colocado no Campeonato Paulista, com 16 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como mandante está em nono lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em terceiro lugar no Campeonato Paulista. Já o Novo Horizontino está em terceiro colocado no Campeonato Paulista, com 18 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante está em quinto lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em quinto lugar no Campeonato Paulista. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Ponte Preta, 5 empates e 5 vitórias do Novo Horizontino. 11º jogo, Atlético Bilbao e Barcelona pela La Liga. O Atlético Bilbao está em quinto colocado na La Liga, com 49 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Como mandante está em terceiro lugar na La Liga. Como visitante está em quinto lugar na La Liga. Já o Barcelona está em segundo colocado na La Liga, com 57 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. Como mandante está em quarto lugar na La Liga. Como visitante está em terceiro lugar na La Liga. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Atlético Bilbao, 3 empates e 7 vitórias do Barcelona.
12º jogo Bragantino e Santos pelo Campeonato Paulista. O Bragantino está em quarto colocado no Campeonato Paulista, com 18 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Como mandante está em 12º lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em primeiro lugar no Campeonato Paulista. Já o Santos está em primeiro colocado no Campeonato Paulista, com 22 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante está em segundo lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em segundo lugar no Campeonato Paulista. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Bragantino, 7 empates e 5 vitórias do Santos. 13º jogo Vasco da Gama e Portuguesa pelo Campeonato Carioca. O Vasco da Gama está em quarto colocado no Campeonato Carioca, com 19 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Como mandante está em terceiro lugar no Campeonato Carioca. Como visitante está em sexto lugar no Campeonato Carioca. Já a Portuguesa está em sétimo colocado no Campeonato Carioca, com 14 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante está em sétimo lugar no Campeonato Carioca. Como visitante está em oitavo lugar no Campeonato Carioca. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Vasco da Gama, nenhum empate e 2 vitórias da Portuguesa. 14º jogo Volta Redonda e Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. O Volta Redonda está em nono colocado no Campeonato Carioca, com 9 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Como mandante está em 10º lugar no Campeonato Carioca. Como visitante está em 7º lugar no Campeonato Carioca. Já o Nova Iguaçu está em terceiro colocado no Campeonato Carioca, com 21 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Como mandante está em quarto lugar no Campeonato Carioca. Como visitante está em primeiro lugar no Campeonato Carioca. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Volta Redonda, 3 empates e 3 vitórias do Nova Iguaçu. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.